Durante discurso em Brasília, o senador Aécio Neves fez duras críticas à gestão da presidente Dilma Rousseff. Aécio disse que o governo não realiza as mudanças prometidas aos brasileiros e que não apresenta um projeto ao país. E que, em lugar de uma gestora implacável, a presidente Dilma tem se mostrado incapaz de dar soluções aos problemas que o Brasil vive em todos os setores. Acompanhe os principais trechos do discurso. Vendeu-se, acima de tudo, a imagem de uma gestora implacável e impositiva, que por si só seria capaz de tomar heroicamente as rédeas do país e transformar em realidade os tantos sonhos prometidos em vão. É a mesma presidente que recentemente nas páginas da revista Veja, navega impassível e equidistante, em meio às trovoadas e à verdadeira tempestade que se forma à sua volta e aos poucos engolfa e paralisa o seu governo. A presidente, na verdade, estaria refém do seu próprio governo. É como se não tivesse sido a autoridade central dos 8 anos da administração anterior. É como se ela não houvesse, de próprio punho e com a sua consciência, colocado de pé o atual governo com as suas incoerências e incongruências irremediáveis. Uma parte importante do mandato presidencial simplesmente esvaiu-se. Perdeu-se, senhoras e senhores senadores, o momento mais propício de popularidade em alta e de expectativas intactas para aprovar as medidas necessárias de ajuste. A mão pesada do poder da presidência baixou sobre cada um dos suspeitos, como se não fosse a mesma mão que antes os nomeara e os conduzira para o governo. Aí descobrimos, senhoras e senhores senadores, o inacreditável. Haviam diversos ministros de Lula e uns poucos de Dilma. Para onde quer que se olhe, o cenário é desolador. O país não tem projeto, responde estritamente às emergências, institucionalizando o regime do improviso. Multiplicam-se números, multiplicam-se promessas, impossíveis a maioria delas de serem cumpridas. O governo perdeu a capacidade de propor, assim como já havia perdido o compromisso com o diálogo democrático. Impõe a estados e municípios, senhora presidente, cada vez mais obrigações, ignorando as dificuldades por que passam e alheio à crise de governabilidade que já assola vários deles. Os escândalos se sobrepuseram em recordes de ministros caídos sob grave suspeição, enquanto avançou, à luz do dia e sem quaisquer constrangimentos, o gravíssimo aparelhamento partidário da máquina governamental. Na economia, alcançamos o impensável. Deixamos de liderar o processo de crescimento da América Latina e na contramão dos nossos vizinhos. Puxamos, senador Aloysio, o desempenho de todo o continente para baixo. Não há outra definição. Nossa posição é irreconhecível. Na América do Sul, acreditem, fomos o país que menos cresceu. Voltamos à era pré-JK, aos longínquos anos 50. Ainda não se sabe ao certo a motivação de mais uma recente reunião convocada pela presidente com os líderes empresariais nacionais para tratar do tema. Se todos conhecem o problema, já encaminharam inúmeras sugestões e não há nada de novo no fronte. Só um motivo a justificaria, a mesma pirotecnia de sempre com que se pretende ocupar o vazio propositivo e disfarçar a leniência do atual governo. Se nada for feito, e rápido, para desatar os nós políticos e gerenciais que emperram a máquina pública, o Brasil vai perder a maior janela de oportunidades de toda a sua história. A falta de respeito ao Congresso, que contou com a reverência obsequiosa de muitos de seus membros, se transformou em marca registrada das atuais relações entre o Executivo e o Legislativo. Onde estão as reformas constitucionais tão necessárias ao país? Discutimos serena e abrangentemente a recomposição do Pacto Federativo? Reformamos o rito das medidas provisórias? Revisamos os royalties do petróleo e do minério? Renegociamos as dívidas dos governos estaduais? Não. A esmagadora maioria congressual montada ao custo que todos conhecemos. A que serviu, senhoras e senhores, nesses últimos 15 meses? Eu respondo. Serviu para aprovar um sem número de medidas provisórias que aqui chegam a cada dia, sem o mínimo respeito ao preceito constitucional da relevância e urgência que deveria orientá-las.